Recursão, Blake Crouch. Narração, Dani Bernardo. O tempo é o que impede que tudo aconteça de uma vez. Ray Cummings. Livro 3. Barry, 6 de novembro de 2018. A mulher de cabelo flamejante pega Barry pelo braço e o puxa para longe da entrada da garagem. Aqui não é seguro, diz ela. Vamos até seu carro. Está perto da estação Pensilvânia, não é? Barry se desvencilha dela e começa a andar na direção contrária. Ela ergue a voz e diz, enquanto ele se afasta. O eclipse solar que você viu com seu pai na frente da sua casa em Portland. O verão com seus avós, na casa de campo deles em New Hampshire. Você ficava sentado no pomar, entre as macieiras, inventando histórias mirabolantes. Ele para e se vira. Por mais que a morte da sua mãe tenha devastado você, continua ela, o fato de saber quando esse momento chegaria também lhe deu certo alívio, porque assim teve a chance de se despedir, de demonstrar que a amava. Você não teve essa oportunidade com seu pai, que morreu de forma tão repentina quando você tinha 15 anos. Até hoje você às vezes acorda de madrugada se perguntando se ele sabia do seu amor. Ele está tremendo de frio quando chegam ao carro. Helena se ajoelha na calçada molhada e enfia o braço por baixo do automóvel, passando a mão pelo chassi. O que está fazendo? Pergunta Barry. Conferindo se não colocaram um rastreador no seu carro. Eles entram, enfim, a salvo da chuva. Barry liga o aquecedor e aguarda as saídas de ar começarem a esquentar o ar gelado. Foram 40 minutos de caminhada no trajeto desde a Rua 50. E ao longo do percurso, Helena lhe conta uma história louca em que Barry ainda não tem muita certeza de que acredita. Ela diz que construiu o equipamento de memória sem querer, numa plataforma petrolífera desativada, em uma linha do tempo paralela. Eu tenho tanta coisa para te contar, diz ela, ajeitando o cinto de segurança. Podemos ir para minha casa. Não é seguro. Marcus Slade está vigiando seus passos. Sabe onde você mora. Se em algum momento no futuro ele perceber que unimos forças, vai usar você para chegar até mim. Ele pode usar a cadeira para voltar esta noite e nos encontrar agora mesmo. Pare de pensar linearmente. Você não tem ideia do que ele é capaz. As luzes no teto do Battery Tunnel passam em um fluxo contínuo. Helena está contando como escapou da plataforma para dentro da própria memória e fugiu para o Canadá. Eu estava preparada para passar o resto da vida me escondendo. Ou para me matar, se um dia Slade me encontrasse. Não tinha ninguém com quem contar. Minha mãe morreu em 2011. E pouco depois meu pai também se foi. Até que em 2016 começaram a surgir as primeiras notícias de uma doença misteriosa. A síndrome da falsa memória. Foi só recentemente que a SFM chegou ao conhecimento geral das pessoas. Mas eu soube lá atrás, na mesma hora, que aquilo era obra de Slade. Nos meus primeiros anos de fuga, ele não tinha lembrança nenhuma do tempo que passamos juntos na plataforma. Para todos os efeitos, eu tinha simplesmente sumido depois que Jun entrou em contato comigo com a proposta de trabalho. Mas quando 2009 chegou, mais especificamente a noite em que eu escapei usando o equipamento, Slade recuperou as lembranças de tudo que fizemos juntos. Eram lembranças mortas, claro, mas... Bem, foi aí que eu me enganei. Porque graças a essas lembranças, ele tinha informações suficientes para reconstruir ele mesmo a cadeira e todos os seus componentes. Vim para Nova York, que parecia ser a origem dos casos reportados de SFM, imaginando que Slade tivesse montado um novo laboratório na cidade e estivesse testando a tecnologia nas pessoas. Mas não o encontrei. Estamos quase chegando. No bairro de Red Hook, Barry dirige devagar, passando por uma série de galpões próximos ao rio. Helena indica seu prédio, mas pede que ele estacione a 5 quarteirões de distância, numa viela escura. Barry entra de ré e para o carro nas sombras entre duas grandes caçambas com lixo transbordando. A chuva parou. O silêncio na rua é inquietante. A atmosfera fede a lixo molhado e a água da chuva estagnada em poças. A última imagem que ele teve de Megan não sai da sua mente. O corpo estirado na calçada suja em frente ao prédio em que ela morava.
os pés descalços despontando por baixo do tecido úmido. Engolindo a dor, Barry abre o porta-malas e pega a escopeta e uma caixa de munição. Eles percorrem meio quilômetro a pé, por calçadas irregulares. Barry se mantém atento, temendo ouvir veículos ou passos se aproximando, mas só escuta o zunido distante de helicópteros sobrevoando a cidade e as buzinas graves das barcas no rio East. Helen o leva até uma porta de metal lisa na lateral de uma construção na margem do rio. As placas indicam que ali funcionava uma cervejaria. Ela digita a senha num painel na porta e acende as luzes assim que entram. O galpão cheira a levedura e o eco dos passos deles preenche o espaço como se estivesse em uma catedral abandonada. Eles passam por vários tanques de aço inoxidável para a produção de cerveja, um caldeirão de brasagem enferrujado e, por fim, a carcaça de uma máquina envasadora. Sobem 4 lances de escada até um amplo loft com janelas do piso ao teto com vista para o rio, a Governors Island e o horizonte bruxelante do sul de Manhattan. O chão está coberto de cabos, fios e placas de circuito impresso desmontadas. Há uma prateleira cheia de servidores feitos sob encomenda zumbindo, junto a uma antiga parede de tijolinhos expostos, além de algo que parece uma cadeira em fase inicial de construção. Uma estrutura de madeira crua com ninhos de fios ao longo dos braços e das pernas. Um objeto que lembra um capacete está fixo em uma bancada e soterrado por circuitos eletrônicos incompletos. Você está construindo sua própria cadeira de memória? Pergunta Barry. Para algumas coisas eu tive que contratar desenvolvedores e engenheiros, mas já a construí 2 vezes. Então tenho algumas cartas na manga e uma boa reserva para investir. Houve muitos avanços nos sistemas de processamento dos computadores desde o período que passei na plataforma, o que reduziu muitos custos. Está com fome? Não. Eu estou faminta. Perto dos servidores há uma cozinha simples e, em frente, junto às janelas, uma cômoda e uma cama. Sem nenhuma fronteira concreta entre as áreas de trabalho e moradia, o local dá a impressão exata do que realmente é. O laboratório de uma cientista desvairada, beirando a loucura. Barry vai ao banheiro lavar o rosto e, quando volta, Helena está ao fogão mexendo em 2 frigideiras. Eu adoro ovos rancheiros, diz ele. Eu sei. E você ama minha receita. Quer dizer, tecnicamente é da minha mãe. Sente-se. Ele se senta em uma pequena mesa de fórmica e ela lhe traz um prato. Barry não está com fome, mas sabe que precisa comer. Ele corta um dos ovos, a gema mole escorrendo pelo feijão e o molho verde. Leva uma garfada generosa à boca. Helena tem razão. É o melhor que já comeu. Agora eu preciso falar com você sobre coisas que ainda não aconteceram. Barry a encara do outro lado da mesa. Julga ver uma camada de apreensão nublando os olhos dela, que parecem perdidos. Depois do Big Bang, a SFM vai chegar ao pico de disseminação. O impressionante é que ela vai continuar sendo vista como uma epidemia misteriosa sem uma causa identificável, apesar de alguns teóricos começarem a lançar no ar algumas ideias sobre buracos de minhoca em miniatura e sobre a possibilidade de que alguém esteja realizando experimentos com o espaço-tempo. Depois de amanhã, você vai invadir o Hotel Memory com a equipe da SWAT. Slade e a maior parte da equipe dele serão mortos. Os jornais vão espalhar que Slade estava disseminando um vírus que afeta o sistema neurológico e ataca áreas do cérebro responsáveis pela memória. A mídia vai ficar martelando o assunto por um tempo, mas em um mês a histeria coletiva vai ter praticamente passado. Todos vão ter a sensação de que o mistério foi solucionado, a ordem foi restaurada e não haverá novos casos. Enquanto Helena faz uma pausa para engolir algumas garfadas apressadas da comida, Barry se dá conta de que está sentado com uma mulher lhe contando o futuro. E isso nem é o mais estranho. O mais estranho é que ele está começando a acreditar. Helena pousa o garfo e continua. Mas eu sabia que não tinha acabado. Eu imaginava o pior. Que depois da ofensiva da SWAT, o equipamento tivesse ido parar nas mãos de outra pessoa. Então, passado um mês, eu procurei você. Provei que estava falando a verdade, lhe descrevendo exatamente o que havia sido encontrado no laboratório de Slade. E eu acreditei? Depois de um tempo, sim. Você me contou que durante a operação no hotel, antes de Slade ser morto, ele tentou destruir todo o equipamento e os processadores, mas parte sobreviveu.
Agentes do governo, que você não sabia de que órgão eram, chegaram e levaram tudo. Eu não tinha certeza, mas imaginei que não soubesse o que a cadeira era nem como funcionava. A maior parte do equipamento tinha sido danificada, mas eles trabalharam dia e noite para reconstruir tudo por engenharia reversa. O que você acha que aconteceu depois disso? Barry vai até a geladeira, abre a porta com a mão trêmula e pega 2 cervejas geladas antes de voltar a se sentar. Então foi isso que eu consegui com meu plano de invadir o hotel de Slade? Sim. Você passou pelo procedimento da cadeira. Entende o poder que ela tem. Pelo que sei, Slade está usando a tecnologia para enviar apenas algumas pessoas de volta para suas lembranças. Sabe-se lá com que objetivo. Mas veja o medo e o pânico que ele está causando. Se continuar brincando com a realidade dessa forma, não vai demorar muito para a humanidade sair completamente do eixo. Temos que fazê-lo parar. Com sua réplica da cadeira? Ainda vou levar 4 meses para fazê-la funcionar. E quanto mais esperarmos, maiores são os riscos de alguém encontrar o laboratório de Slade antes de nós. Você já envolveu Gwen nisso. E uma vez que alguém toma conhecimento da existência da cadeira, as lembranças vão sempre voltar em algum momento. Não importa quantas vezes a linha do tempo seja alterada. Assim como Julie e Megan se lembraram ontem do atropelamento. Elas só recuperaram essas lembranças quando chegamos à mesma data em que fui colocado na cadeira na outra linha do tempo. É sempre assim que funciona? Sim, porque foi nesse momento que a consciência e as lembranças que elas tinham da linha do tempo anterior se fundiram a esta. Eu penso nisso como marco zero temporal. E o que você propõe que a gente faça? Temos que tomar o controle do laboratório de Slade amanhã. Vamos destruir o equipamento, o software, toda a infraestrutura, todos os sinais de existência da cadeira. Eu tenho um vírus pronto para lançar na rede assim que entrarmos. Tudo vai ser apagado. Barry toma a cerveja, o aperto no estômago aliviando. O meu eu futuro concordou com esse plano? Pergunta ele. Helena sorri. Na verdade, nós tivemos a ideia juntos. E eu achava que tínhamos alguma chance? Honestamente, não. E você, o que acha? Helena se recosta na cadeira. Ela parece esgotada. Somos a melhor chance que o mundo tem. Diante da parede de vidro, junto à cama de Helena, Barry observa a cidade que se ergue do outro lado do rio de águas escuras. Espera que Julia esteja bem, mas acha improvável. Quando ele telefonou, a ex-esposa começou a chorar. Desligou e não atendeu mais as suas ligações. Barry imagina que, em algum nível, ela o culpe pela morte da filha. O Big Bend agora é o ponto que mais chama a atenção na silhueta da cidade. E Barry se pergunta se algum dia vai se acostumar com ele, ou se o edifício vai ser sempre responsável por lembrá-lo, a ele e aos outros, do caráter ilusório da realidade. Helena se aproxima. Como você está? Pergunta. Não consigo parar de pensar em Megan morta na calçada. Quase dava para ver o rosto dela por baixo do tecido molhado. Eu voltei e revivi esses 11 anos, mas no fim não adiantou nada. Sinto muito. Ele se vira para ela. Inspira, expira. Você já usou uma arma? Questiona ele. Já. Recentemente? O seu eu futuro sabia que seríamos só nós na invasão ao hotel de Slade. Então começou a me levar ao estante de tiro para treinar. Tem certeza de que quer fazer isso? Eu construí todo esse equipamento por causa da minha mãe, que tinha Alzheimer. Queria ajudar ela e a outras pessoas na mesma condição. Achava que se conseguíssemos uma maneira de registrar as lembranças dos pacientes, poderíamos descobrir como impedir que a memória se apagasse. Nunca quis que minha invenção se tornasse o que se tornou. Todo esse projeto não só destruiu minha vida, como está destruindo a vida de inúmeras pessoas. Pessoas perderam entes queridos. Vidas inteiras foram apagadas. Crianças foram apagadas. Não foi culpa sua. Mas aconteceu. E foi minha ambição que fez essa descoberta cair nas mãos de Slade. E depois, na de outras pessoas. É por minha culpa que você está aqui. É por minha culpa que o mundo está enlouquecendo. Então não me importo com o que vai acontecer comigo, desde que eu consiga destruir até o último vestígio de existência daquela cadeira. Estou disposta a morrer por isso se for preciso.
Barry não tinha notado até agora o peso que ela carregava nos ombros. O ódio por si mesma, o remorso. Como deve ser criar algo capaz de destruir a estrutura da memória e do tempo? Qual será o custo para ela de ter que sustentar o peso de toda essa culpa, todo esse horror, medo e ansiedade? Apesar de tudo, diz ele, graças a você eu pude ver minha filha crescer. Não me entenda mal, mas não deveria ter sido assim. Se não pudermos confiar na nossa memória, será o fim da espécie humana. E esse fim já começou. Helena contempla a cidade do outro lado do rio, e Barry sente a esmagadora vulnerabilidade dela. Acho melhor dormirmos um pouco, sugere Helena. Fique com a cama. Não vou tirar você da sua cama. Eu sempre durmo no sofá mesmo, para pegar no sono com o barulho da TV. Ela se vira para deixá-lo sozinho. Helena, sim, sei que mal conheço você, mas tenho certeza de que sua vida é mais do que sua invenção. Não, minha invenção define quem eu sou. Passei metade da minha vida tentando construí-la. Não sei quanto tempo me resta, mas sei que vou passar o que resta dela tentando destruí-la. Helena, 7 de novembro de 2018. Ela está deitada virada para a TV. A tela projetando um brilho tremiluzente nas pálpebras fechadas e o volume no mínimo. Apenas o suficiente para anestesiar sua mente incessante. Subitamente, algo traz de volta a total consciência. Ela se senta no sofá num movimento rápido. É Barry, chorando baixinho do outro lado do loft. Se pudesse, ela se deitaria ao lado dele na cama e tentaria confortá-lo. Mas é cedo demais. Ainda são praticamente estranhos. E talvez ele precise de um tempo de luto sozinho. Ela volta a se deitar, as molas do sofá rangendo quando puxa o cobertor até os ombros. Ainda é bastante estranho se lembrar do futuro. O momento em que se despediu de Barry, ali naquele mesmo quarto, daqui a 4 meses, permanece como uma dor pulsante em sua memória. Ela estava dentro do tanque de isolamento e Barry a beijou. Ele tinha lágrimas nos olhos quando fechou a escotilha. Ela também. Havia um futuro cheio de possibilidades para os dois, e ela estava jogando tudo no lixo. O Barry que ela deixou para trás já sabe se Helena conseguiu o que pretendia. Ele se lembrará de ela ter morrido no tanque, sua realidade instantaneamente se ajustando à nova realidade que ela está criando agora. Sua vontade é acordar o Barry do presente e contar tudo a ele, mas ela se contém. Só serviria para acrescentar uma carga emocional que dificultaria ainda mais a invasão ao laboratório de Slade. E o que ela diria? Que eles tiveram uma conexão química? O melhor é se concentrar no plano. A única coisa que importa é que tudo corra bem amanhã. Ela não pode desfazer o estrago que sua mente causou ao mundo, mas talvez ainda possa fechar a ferida, estancar a sangria. Como eram grandiosos seus sonhos antigamente, erradicar os sintomas debilitantes das doenças de memória. Agora, sem os pais e sem nenhum amigo verdadeiro com quem conversar, além de um homem que está 4 meses à frente, em um futuro inalcançável, seus sonhos são outros. Não mais mudar o mundo, mas algo desesperadamente pessoal. Queria simplesmente poder deitar à noite em paz, com a mente serena. Ela tenta dormir, sabendo que hoje precisa do sono mais do que em qualquer outra noite de sua vida. Então, naturalmente, o sono não vem. À noite, eles saem do prédio pelos fundos, observando as ruas próximas antes de se aventurarem pela cidade. A área é basicamente ocupada por construções industriais abandonadas. O tráfego é quase inexistente e nada parece suspeito. Barry pega um caminho que cruza Brooklyn Heights e olha para Helena. Ontem, quando estava me mostrando sua invenção, você mencionou que já construiu a cadeira 2 vezes. Qual foi a primeira? Ela toma um gole de café que trouxe de casa, seu talismã contra a noite terrível de insônia. Na linha do tempo original, eu era chefe de um grupo de pesquisa e desenvolvimento para uma empresa de São Francisco chamada Ion. Eles não estavam interessados em possíveis aplicações da cadeira na área de saúde. Só viam seu valor como entretenimento e os cifrões que conseguiriam com ela. Eu estava esgotada e não chegava a lugar algum. A empresa estava quase decidida a interromper a pesquisa
quando uma cobaia sofreu um infarto e morreu num tanque de isolamento. Todos nós que estávamos presentes passamos por uma alteração da realidade, mas ninguém entendeu o que tinha acontecido. Ninguém, exceto meu assistente na época, Marcus Slade. Nesse ponto, tenho que dar o braço a torcer. Ele entendeu antes de mim o que eu tinha criado. E o que aconteceu? Alguns dias depois, ele pediu que eu o encontrasse no laboratório. Disse que era uma emergência. Quando cheguei, ele tinha uma arma. Slade me forçou a entrar no sistema e iniciar o programa de reativação para uma lembrança dele que tínhamos mapeado. Depois que fiz isso, ele me matou. Quando foi isso? 2 dias atrás, 5 de novembro de 2018. Mas, claro, tudo aconteceu várias vidas antes. Barry pega a saída para a ponte do Brooklyn. Não quero que pareça que estou julgando você, mas não seria melhor ter voltado para outra lembrança? Pergunta ele. Para impedir que eu nascesse, por exemplo? E assim a cadeira nunca fosse inventada? Não é isso. Eu não tenho como voltar para impedir que eu mesma nasça. Outra pessoa poderia fazer isso. E aí eu me tornaria uma lembrança morta. Mas não existe o paradoxo do avô, nem nenhum paradoxo temporal em se tratando da cadeira. Tudo o que acontece, mesmo que seja alterado ou revertido, continua vivo em lembranças mortas. As relações de causa e efeito continuam muito bem, obrigada. Sim, mas se você voltasse a uma lembrança de quando estava na plataforma, você poderia jogá-lo no mar ou algo do tipo. Tudo que aconteceu na plataforma só existe em lembranças mortas. Não tem como voltar para aqueles momentos. Já tentamos isso e as consequências foram trágicas. Mas sim, eu deveria tê-lo matado quando tive a chance. Estão no meio da ponte agora. Os cabos e fios de suspensão entrelaçados passando acelerados acima. Talvez seja o café ou a proximidade da cidade. O fato é que, de repente, ela se sente totalmente desperta. O que são lembranças mortas? Pergunta Barry. São aquelas que todos chamam de lembranças falsas. Só que não são falsas. Só pertencem a uma linha do tempo que foi encerrada por alguém. Por exemplo, as coisas que aconteceram na linha do tempo em que sua filha foi atropelada se tornaram lembranças mortas. Você interrompeu aquela linha do tempo e começou esta quando Slade o matou num tanque de privação. Eles chegam a Midtown, seguem para o norte pela Terceira Avenida e depois viram à esquerda na Rua 49, antes de finalmente pararem pouco antes da falsa entrada do prédio de Slade. Um saguão de fachada e uma fileira de elevadores que não levam a lugar algum. A única entrada real é pelo estacionamento subterrâneo na Rua 50. A chuva volta a cair com força quando eles saem do carro. Barry pega uma bolsa preta no porta-malas e segue com Helena até a entrada de um bar, perto dali, em que eles já estiveram uma vez, daqui a 4 meses, quando vieram investigar o túnel de acesso para o prédio de Slade e traçar planos para este exato momento. Para sua surpresa, o estabelecimento fedido, o Diplomat, está cheio, mas continua tão sem personalidade quanto se lembra da outra vez. O distintivo de Barry consegue atrair a atenção do bartender baixinho. É o mesmo que o atendeu antes, num futuro morto. Um babaca com complexo de Napoleão, mas com o oportuno e saudável medo da polícia. Helena fica ao lado de Barry enquanto ele se apresenta e a indica como sua parceira de investigação, explicando que precisam descer até o porão para averiguar uma denúncia de abuso sexual ocorrido no local ontem. Por 5 segundos, Helena pensa que não vai funcionar. O bartender a encara como se não engolisse o papel dela nessa história. Ele poderia exigir um mandado. Poderia se eximir da responsabilidade falando com o dono do estabelecimento. Mas chamam a tal de Carla. Uma garçonete deixa uma bandeja com copos vazios no balcão e se aproxima sem pressa. Eles são policiais, informa o bartender. Querem ver o porão. Carla dá de ombros e, virando-se sem dizer uma palavra, cruza o bar até entrar em uma câmara refrigerada. Ela os conduz através de um labirinto de barris de chope prateados até uma porta estreita no canto mais distante da câmara. Pegando uma chave pendurada no prego na parede, ela abre o cadeado. Vou logo avisando que não tem luz lá embaixo. Barry abre a bolsa e pega uma lanterna. Veio preparado, hein? Comenta a mulher. Bom, boa sorte. Barry espera que ela vá embora para abrir a porta. A luz da lanterna revela uma escada de estado questionável que leva até a escuridão.
O cheiro penetrante de umidade velha é insuportável. O cheiro de um lugar esquecido. Helena respira fundo na tentativa de acalmar o furor de seu coração. É aqui? Pergunta Barry. É. Barry vai na frente e eles descem os degraus rangentes, que vão dar em um porão contendo estantes de prateleiras quebradas e um tonel cheio de lixo queimado. Barry vai até o lado oposto e abre uma porta com um rangido enervante. Por ela, eles entram em uma passagem arqueada, com paredes de tijolos em ruínas. Ali, abaixo das ruas da cidade, é ainda mais frio. A atmosfera é impregnada de bolor e preenchida pelos ruídos de um fio de água correndo e o leve arranhar de algo invisível em movimento. Helena teme serem ratos. Ela assume a dianteira. Seus passos ecoam pelo piso molhado do túnel. A cada 15 metros passam por portas prestes a desmoronar que levam a entranhas subterrâneas de outros prédios. Na segunda bifurcação, Helena pega outro túnel e, uns 30 metros à frente, para e indica uma porta igual a todas as outras. Só com uma boa dose de força, Barry consegue girar a maçaneta e então faz pressão com o ombro, abrindo-a de supetão. Saem do túnel para outro porão, onde Barry coloca a bolsa no chão de pedra e abre o zíper. Então ele pega um pé de cabra, um pacote de braçadeiras de plástico, uma caixa de balas calibre 12, uma escopeta e 4 carregadores extras para a Glock. Pegue o máximo de cartuchos que conseguir carregar, diz ele. Helena abre a caixa e começa a enfiar as balas nos bolsos internos da jaqueta de couro. Barry confere o carregador da pistola, tira o casaco e enfia nos bolsos os carregadores extras. Em seguida, pega o pé de cabra e cruza o porão em direção a uma segunda porta. Está trancada por dentro. Ele enfia a ponta da ferramenta no batente e emprega toda a sua força. A princípio, só é possível ouvir Barry empurrando o pé de cabra, mas depois soa o espocar de madeira quebrando e o ranger do metal cedendo. Quando a porta enfim se entreabre, ele enfia o braço e puxa um cadeado enferrujado e quebrado. Então abre a porta com cuidado, apenas o suficiente para os dois passarem. Eles saem na antiga sala da caldeira do hotel, que parece não ser utilizada há pelo menos meio século. Seguindo por um labirinto de máquinas e manômetros pré-históricos, eles finalmente passam pela gigantesca caldeira e dali cruzam uma porta que leva até uma escada de serviço que sobe em espiral pela escuridão. Onde é mesmo o apartamento de Slade? Pergunta Barry num sussurro. No 24º andar. O laboratório é no 17º e os servidores no 16º. Pronto? Seria bem melhor pegar o elevador. O plano é ir direto até Slade, torcendo para que ele esteja no apartamento luxuoso em que reside no prédio. Se não, no momento em que ouvisse tiros ou detectasse o menor indício de algo suspeito, corria até a cadeira para voltar no tempo e impedi-los de sequer pisar no prédio. Barry começa a subida, mantendo a lanterna apontada para o chão. Helena vai logo atrás, tentando pisar o mais leve possível, mas a madeira antiga dos degraus range sob o peso dos dois. Vários minutos depois, Barry para diante de uma porta com o número 8 pintado na parede ao lado. Ele desliga a lanterna. Que foi? Sussurra Helena. Ouvi alguma coisa. Ficaram parados no escuro, os ouvidos atentos, o coração de Helena martelando e a escopeta a cada segundo mais pesada nas mãos. Ela não enxerga absolutamente nada. Não ouve nada além de um leve e baixo gemido que lembra alguém soprando a boca de uma garrafa. Do alto, um facho de luz corta o meio da escadaria, iluminando o piso quadriculado em tal ângulo que quase os alcança. Venha, sussurra Barry, abrindo a porta e levando-a a um corredor. Eles caminham rápido por um tapete vermelho, passando por uma série de quartos, cujos números são projetados nas portas por luzes na parede oposta. Na metade do corredor, a porta do quarto 825 se abre e uma mulher de meia-idade sai de lá. Ela usa um roupão azul marinho com letras HM na lapela e carrega um balde de gelo. Barry olha de relance para Helena, que assente. Estão agora a uns 3 metros da hóspede, que ainda não os notou. Senhora, diz Barry. Quando a mulher olha, ele aponta a arma para ela. O balde de gelo cai no chão. Barry leva o dedo aos lábios enquanto ele e Helena a cercam rapidamente.
Nenhuma palavra, diz ele, e os dois a empurram de volta para dentro do quarto, entrando também. Helena fecha o trinco e puxa a correntinha. Eu tenho algum dinheiro e cartões de crédito. Não estamos interessados. Sente-se no chão e não dê um pio, ordena Barry. A mulher deve ter acabado de sair do banho. Seu cabelo preto está molhado e não há nenhum traço de maquiagem no rosto. Helena evita seu olhar. Largando a bolsa no chão, Barry abre o zíper e pega as braçadeiras. Por favor, implora a mulher. Eu não quero morrer. Não vamos machucar você, garante Helena. Foi meu marido que mandou vocês? Não, diz Barry, e virando-se para Helena, ordena. Coloque alguns travesseiros na banheira. Helena pega 3 travesseiros da pomposa cama de dossel e os coloca na banheira vitoriana, que fica sobre uma pequena plataforma e permite ver o cair da noite na cidade e os prédios começando a se iluminar lá fora. Quando ela volta para o quarto, Barry deitou a mulher de bruços e está prendendo seus pulsos e tornozelos. Quando termina, ele a coloca no ombro e a carrega para o banheiro, colocando-a com cuidado na banheira. O que você está fazendo aqui? Pergunta ele à mulher. Você sabe o que é esse lugar? Sei. As lágrimas escorrem pelo rosto dela. Eu cometi um erro grave 15 anos atrás. Qual? Pergunta Helena. Não larguei meu marido quando deveria. Perdi os melhores anos da minha vida. Alguém vai encontrá-la, garante Barry. Então ele arranca um pedaço do rolo de silver tape e coloca na boca da mulher. Fecham a porta do banheiro. A lareira a gás no quarto produz um calor acolhedor. A garrafa de champanhe que a mulher aparentemente ia beber está na mesa de centro, ao lado de uma única taça e um diário aberto, com 2 páginas preenchidas. Helena não se contém. Dá uma olhada rápida na caligrafia elegante e vê que é o relato de uma recordação. Talvez aquela para a qual a mulher pretendia voltar. Começa assim. Na primeira vez que ele me bateu, eu estava na cozinha. Eram 10 da noite e eu perguntei aonde ele tinha ido. Eu me lembro do seu rosto vermelho, do cheiro de uísque em sua boca e dos olhos vermelhos por causa da bebida. Helena fecha o diário, vai até a janela e abre um lado da cortina. Uma luz anêmica se insinua para dentro do cômodo. Ela olha para a rua 49 abaixo, do alto dos 8 andares, e vê o carro de Barry parado ali perto. A cidade está molhada, lúgubre. A mulher chora no banheiro. Barry se aproxima. Não sei se fomos descobertos, mas acho que devemos ir atrás de Slade quanto antes. Vamos arriscar o elevador. Você tem uma faca? Tenho. Pode me emprestar? Barry pega do bolso um canivete enquanto Helena tira a jaqueta e puxa as mangas da camiseta cinza. Ela pega o canivete, senta-se em uma das poltronas e abre a lâmina. O que você está fazendo? Um save point. Um o quê? Ela insere a ponta da faca na lateral do braço esquerdo, acima do cotovelo e puxa, cortando a pele. Quando a dor chega e a ferida começa a sangrar. Barry, 7 de novembro de 2018. Que merda é essa? Pergunta ele. Helena está de olhos fechados, a boca entreaberta, totalmente imóvel. Com cuidado, Barry tira a faca da mão dela. Por alguns instantes, nada acontece. Então seus olhos muito verdes se abrem de repente. Algo neles mudou. Agora exalam um medo e uma intensidade recém-descobertas. Tudo bem? Pergunta Barry. Helena observa o cômodo em volta, olha o relógio e então o abraça com uma ferocidade assustadora. Você está vivo? Claro que estou vivo. O que houve com você? Ela o puxa até a cama e o faz se sentar ao seu lado. Então pega um travesseiro, tira a fronha e rasga uma tira do tecido que amarra em volta do corte para estancar o sangramento. Acabei de usar a cadeira para voltar para este momento, diz ela. Estou começando uma nova linha temporal. A sua cadeira? Não, a do 17º andar, a de Slade. Não estou entendendo. Já vivi os próximos 15 minutos. A dor de me cortar foi uma trilha de migalhas de pão para voltar ao agora. Uma lembrança vívida e de curto prazo para a qual eu pudesse voltar. Então você sabe o que vai acontecer? Se formos ao apartamento de Slade, sim. Ele sabe que estamos aqui. Estava esperando por nós. Você levou um tiro na cabeça antes mesmo que a gente saísse do elevador.
Era tanto sangue. Aí eu comecei a atirar. Devo ter atingido Slade, porque de repente ele estava rastejando pela sala. Peguei o elevador até o 17º andar. Encontrei o laboratório e entrei justo quando o Ji-un ia entrar no tanque. Ele foi na minha direção, dizendo que sabia que eu nunca o machucaria depois de tudo que ele tinha feito por mim. Mas foi o maior engano da vida dele. Fui até o computador e entrei no sistema com o meu acesso backdoor. Então fiz o mapeamento da minha lembrança. Entrei no tanque e voltei para o momento em que me cortei aqui no quarto. Você não precisava ter voltado por mim. Para ser totalmente honesta, eu não teria voltado. Só que não sabia onde estava Sergei. E não havia tempo suficiente para destruir todo o equipamento. Mas fico muito feliz que você esteja vivo. Ela olha para o relógio de novo. Você vai ter lembranças terríveis de tudo isso aqui daqui mais ou menos 12 minutos, assim como todas as pessoas que estão neste prédio. Isso é um problema. Barry se levanta da cama e estende a mão, ajudando Helena a se levantar também. Ela pega a escopeta. Então Slade está no apartamento, imaginando que é para lá que iremos primeiro, diz Barry, que foi o que fizemos na primeira vez. Correto. Ji-un já está indo para a cadeira, no 17º andar, provavelmente só esperando ouvir alguma movimentação suspeita. A qualquer sinal de invasão, ele vai direto para a câmara, para refazer essa linha do tempo. E Sergei está? Não sabemos. Acho que devemos ir primeiro ao laboratório e começar por Ji-un. Não importa o que aconteça, não podemos permitir que ele entre na câmara. Eles saem para o corredor. A todo momento, Barry leva a mão ao bolso, tocando compulsivamente os pentes extras que trouxe. Chegando ao fim do corredor, ele chama o elevador, ouvindo as engrenagens girando do outro lado das portas, a pistola em punho. Já passamos por isso. Não tem ninguém descendo. Ao mesmo tempo em que a luz se acende no alto, ouve-se o alerta sonoro indicando a chegada do elevador. Barry ergue a arma, o dedo no gatilho. As portas se abrem. Vazio. Eles entram no espaço apertado e Helena aperta o botão para o 17º andar. As paredes internas do elevador são revestidas de espelhos antigos, já sem brilho. E ali dentro, ao olharem para seu reflexo, eles têm o efeito de uma ilusão recursiva. Uma miríade de Barrys e Helenas em elevadores estendendo-se até o infinito. Os dois começam a subir. Vamos ficar encostados aqui atrás. É melhor que sejamos os menores alvos possíveis quando as portas se abrirem. Que arma Slade usava? Uma pequena, prateada, e de um. Perto do computador havia uma parecida com a sua. Os números vão se iluminando e se apagando à medida que eles passam pelos andares. 9, 10. Uma onda de enjoo o atinge. Nervosismo. Ele sente na boca o gosto do medo, provocado pela adrenalina que jorra na corrente sanguínea. 11, 12, 13. Barry fica impressionada ao perceber que Helena não parece tão nervosa quanto ele. Por outro lado, ela já viveu tudo isso antes. Obrigado por voltar para me salvar, diz ele. 14. Só, sei lá, tenta não morrer dessa vez. 15, 16. Lá vamos nós, diz ela. O elevador para ao chegar ao andar. Barry ergue a pistola. Helena leva a escopeta ao ombro. As portas se abrem e revelam um corredor vazio que se estende por toda a largura do prédio, com outros corredores se ramificando um pouco adiante a partir dele. Barry sai do elevador com cautela. O leve zunido das lâmpadas acima é o único som a romper o silêncio. Helena o alcança e eles seguem lado a lado. Quando ela faz um movimento para afastar o cabelo do rosto, Barry sente um impulso selvagem protetor que o assusta e o desnorteia. Não faz nem 24 horas que a conhece. Eles avançam. O laboratório é um espaço todo branco e minimalista, repleto de luzes embutidas e vidro. Eles passam por uma janela que permite ver uma sala contendo mais de uma dezena de microscópios Meg, onde uma jovem cientista solda uma placa de circuito. Passam discretamente, sem serem notados. Quando chegam à primeira bifurcação, ouve uma porta se fechar em algum lugar próximo. Barry para, atento ao som de passos, mas só o que ouve é o zumbido das luzes. Helena então o conduz por outro corredor que vai dar em uma ampla parede de vidro com vista para a escura e azulada Manhattan neste começo de noite fria.
As luzes dos edifícios em volta brilhando na bruma do crepúsculo. O laboratório é logo em frente, sussurra Helena. Barry passa as mãos suadas na calça para segurar melhor a pistola. Eles passam diante de uma porta com controle de acesso eletrônico. Ele pode já estar aqui, sussurra ela. Você não sabe a senha? Ela balança a cabeça. Mas isto funcionou da outra vez, diz Helena, erguendo a arma. Barry detecta um movimento na curva do corredor. Ele entra na frente de Helena. Ji-un, não! Grita ela. Tiros irrompem no silêncio e um clarão estoura de um cano apontado para Barry, que esvazia o pente da pistola em resposta. Ji-un sumiu de vista. Tudo durou menos de 5 segundos. Barry retira o carregador vazio, enfia um novo e engatilha. Você está bem? Pergunta ele. Sim. E só porque você se colocou na... Meu Deus, você está ferido. Barry cambaleia para trás, o sangue escorrendo da barriga, por baixo da calça, caindo no sapato e finalmente no chão, formando uma poça vermelho escura. A dor está vindo, mas a adrenalina faz com que ele sinta apenas em parte. Uma pressão crescente no meio do tórax. Temos que sair daqui, geme ele pensando. Tem uma bala no meu fígado. Ellen o puxa para a curva do corredor. Ele desliza para o chão, sangrando profusamente, o sangue quase preto. Confira se ele não está vindo, pede Helena. Ele espia pela quina da parede. Barry pega a arma do chão, que sua mão soltou sem que ele notasse. Eles podem já ter chegado ao laboratório. Eu vou impedi-los, diz Helena. Não vou conseguir. É quando notam um movimento à esquerda dele. Barry tenta erguer a pistola, mas Helena se adianta, disparando um tiro ensurdecedor que obriga o homem que ela nunca viu antes a recuar no corredor. Vá você, diz Barry. Rápido. O mundo está escurecendo. Um zunido ecoa em seus ouvidos. Então ele se vê caído com o rosto no chão, a vida se esvaindo rapidamente do corpo. Ele ouve mais tiros. Ouve Helena gritando. Não me obrigue a fazer isso, Sergei. Você me conhece. 2 disparos. Um grito. Caído de lado, ele vê várias pessoas correrem até os elevadores. Hóspedes e funcionários escapando do tumulto. Ele tenta se erguer, mas mal consegue mexer a mão. Seu corpo parece preso ao piso. Em breve tudo vai acabar. Barry consegue se erguer nos cotovelos, um movimento tão simples que se torna o mais difícil de toda a sua vida. De alguma maneira, consegue se arrastar pelo chão e chegar à curva do corredor com janelas que levam ao laboratório. Ouve mais tiros. Seus olhos perdem o foco de tempos em tempos. Seus braços se cortando nos nacos de vidros das janelas estilhaçadas pelos tiros. E o vento lá fora sopra uma chuva gelada para dentro do prédio. As paredes estão salpicadas de buracos de balas, e uma névoa de fumaça permeia o ar. Ele sente no fundo da garganta um gosto que lembra metal e enxofre. Barry se arrasta por seus cartuchos calibre 40 espalhados pelo piso e tenta gritar por Helena, mas o nome que sai de sua boca não passa de um chiado. Ele consegue se arrastar até a entrada. Leva um momento até sua visão ajustar o foco. Helena está de pé junto ao terminal de computadores, seus dedos voando por uma porção de teclados e telas touchscreen. Reunindo suas forças, Barry se concentra em fazer-se ouvir. Ela se vira por um rápido instante. Sei que você está sofrendo. Estou indo o mais rápido que posso. O que está fazendo? Pergunta ele, cada sílaba mais agonizante que a anterior. Cada respiração levando menos oxigênio ao cérebro. Vou voltar para a lembrança de quando me cortei no quarto. De um se foram. Ele tosse sangue. Destrua logo tudo. Slade continua livre. Retruca Helena. Se ele escapar, pode construir novamente a cadeira. Preciso que você vigie a porta. Sei que está com muita dor, mas consegue fazer isso? Me avise se ele aparecer. Ela se afasta do terminal e se senta na estrutura curva da cadeira imersiva de memória. Vou tentar. Ele descansa a cabeça no piso frio. Da próxima vez vamos conseguir, diz Helena. Com cuidado, ela pega no alto o microscópio Maggie. Enquanto Helena prende a correia sob o queixo, Barry luta com todas as forças para se manter atento ao corredor.
mesmo sabendo que se Slade aparecer, não poderá fazer nada para impedi-lo. Não tem força sequer para erguer a arma. As lembranças de quando ele foi morto na linha do tempo anterior finalmente invadem sua consciência. As portas do elevador se abrindo para o apartamento de Slade. Slade de pé em sua sala de estar impecável, com janelas de todos os lados, apontando o revólver para o elevador. Barry pensando, merda, ele sabia que estávamos vindo. Uma explosão de luz sem som. Depois, nada. Através da névoa da morte, ele luta para olhar pela última vez para o laboratório. E é quando vê Helena tirando a blusa, a calça e entrando no tanque de isolamento. Barry está voando pelo corredor, o nariz sangrando, a cabeça latejando. A dor do tiro que levou na linha do tempo anterior se foi, e as lembranças desta nova chegam em cascata para sua mente. Ele e Helena saindo do quarto 825, chegando ao 17º andar, pegando outro caminho até o laboratório, na intenção de surpreender Dion e Slade quando estiverem saindo do elevador. Mas quem eles encontram é Sergei, que os faz perder tempo demais. Agora estão correndo para chegar ao laboratório. Barry limpa o sangue do nariz e pisca várias vezes para afastar o sol salgado que faz os olhos arderem. Ao virarem no fim do corredor, chegam à porta do laboratório, que Helena abre com um tiro de escopeta. Barry entra primeiro, e 2 tiros estrondosos explodem, por muito pouco não atingindo sua cabeça. Para sua surpresa, quem disparou foi um homem familiar. Ele o viu 11 anos atrás, na noite em que foi mandado de volta para dentro da própria lembrança. Marcus Slade está a cerca de 5 metros deles, diante dos monitores. Usa camiseta branca e short cinza, como se tivesse acabado de chegar da academia. O cabelo preto e cacheado jogado para trás, molhado de suor. Ele empunha um revólver brilhoso com acabamento em aço e encara Barry. Parece saber exatamente quem Barry é. Barry enfia uma bala no ombro direito de Slade, fazendo-o cambalear para trás e desabar sobre os painéis de controle, a arma caindo de sua mão quando ele escorrega para o chão. Helena corre até o tanque de isolamento e puxa a alavanca de emergência. Quando Barry a alcança, ela já está abrindo a escotilha e Jill está boiando de costas na água salinizada, tentando desesperadamente arrancar o tubo intravenoso do braço. Guardando a pistola, Barry se inclina para a água morna e puxa Jill para fora do tanque, jogando-o longe. Jill cai no chão e se ajoelha, olhando para Barry e Helena, nu e pingando. Ele olha para a arma de Slade, a poucos metros, e se lança para pegá-la, Barry indo atrás dele. Jill atira ao mesmo tempo que Helena, o impacto do chumbo lançando-o na parede. Seu peito é uma ferida escarnada, e sua força se esvai rapidamente junto com o sangue. Barry avança com cautela, mantendo a arma apontada para o tórax estraçalhado do homem. Mas Jill já está morto quando ele o alcança, o vazio final estampado nos olhos vítreos. Helena, 7 de novembro de 2018. É um dos momentos mais gratificantes de sua existência fragmentada até Slade sob a mira da arma. Ela pega um pendrive no bolso. Vou apagar cada linha de código. Depois vou desmontar todo o equipamento. A cadeira, o microscópio. Helena, cala a boca. Os estimuladores. Cada pedaço de hardware e software que encontrar neste prédio. Vai ser como se a cadeira nunca tivesse existido. Slade está com o corpo apoiado na base do terminal, a dor nítida em seu rosto. Há quanto tempo não nos vemos, hein? Para mim foram 13 anos, diz ela. E para você? Ele parece considerar a pergunta enquanto Barry se aproxima e chuta o revólver para o outro lado da sala. Não faço ideia, diz Slade por fim. Depois que você sumiu da plataforma, uma bela fuga, aliás, nunca entendi exatamente como conseguiu. Levei anos para reconstruir tudo. Mas desde então eu vivi mais vidas do que você poderia imaginar. O que você fez em todas essas vidas? Pergunta Helena. Na maioria apenas tranquilas explorações de quem eu sou. Quem poderia ser em outros lugares, com outras pessoas. Outras foram um pouco mais intensas. Mas nessa última linha do tempo, eu descobri que não conseguia mais gerar uma quantidade de sinapses suficiente para mapear minha memória. Viajei demais. São vidas demais. Experiências demais. Minha mente está começando a se fragmentar.
Há vidas inteiras que eu nunca lembrei, que só me vêm em flashes. Este hotel não foi a primeira experiência que fiz. É a última. Eu o construí para que outras pessoas experimentassem o poder daquilo que ainda é, e sempre vai ser, a sua criação. Ele inspira com dificuldade e olha para Barry. Helena pensa que seus olhos, mesmo por trás da evidente dor, encerram a profundidade serena de um homem que viveu muito, muito tempo. Que ingratidão por quem lhe devolveu sua filha, diz Slade. Agora ela está morta de novo, seu filho da mãe. Ela não suportou o choque de se lembrar da própria morte e o surgimento daquele prédio ontem. É uma pena. Você está fazendo uso destrutivo dessa tecnologia. Sim, diz Slade. Será destrutivo a princípio, como todo progresso. Assim como a era industrial trouxe 2 guerras mundiais. Assim como o Homo sapiens tomou o lugar do homem de Neandertal. Mas você escolheria voltar atrás em tudo que veio junto com isso? Seria possível voltar? O progresso é inevitável. É uma força para o bem. Slade olha para a ferida no ombro, toca o local, faz uma careta. Olha para Barry. Sabe o que é destrutivo? Viver trancado no nosso minúsculo aquário, nessa piada de existência que os limites dos nossos sentidos primários nos impõem. Viver é sofrimento, mas não precisa ser assim. Por que você deveria ser forçado a aceitar a morte da sua filha, quando pode mudar isso? Porque um homem no fim da vida não poderia voltar para sua juventude com plena sabedoria e conhecimento, em vez de sofrer a agonia de tentar se agarrar às últimas horas de vida que lhe restam. Porque permitiu a tragédia se podemos voltar para impedi-la. O que você defende não é a realidade, é uma prisão, uma mentira. Slade olha para Helena. Você sabe disso. Precisa entender. Você trouxe o início de uma nova era para a humanidade. Uma era em que não precisamos mais sofrer e morrer. Em que podemos viver tantas coisas. Acredite quando digo que sua perspectiva muda depois de incontáveis vidas. Você nos permitiu escapar das limitações dos nossos sentidos. Salvou a todos nós. Esse é seu legado. Eu sei o que aconteceu em São Francisco, diz Helena, na linha do tempo original. Slade sustenta calmamente o olhar dela. Você me contou que tinha descoberto sem querer do que minha invenção era capaz, mas omitiu que me matou. E mesmo assim aqui está você. A morte não tem mais nenhum poder sobre nós. Essa é a grande obra da sua vida, Helena. Aproveite. Não é possível que você realmente acredite que podemos confiar à humanidade essa nova tecnologia. Pense no bem que ela poderia fazer. Sei que você queria usar essa tecnologia para ajudar as pessoas, para ajudar sua mãe. Você pode voltar e ficar com ela antes de ela morrer, antes de a mente dela se destruir. Pode salvar as lembranças dela. Podemos desfazer as mortes de June e Sergei. Seria como se nada tivesse acontecido. Ele abre um sorriso cheio de dor. Não vê como o mundo seria lindo? Ela avança um passo. Talvez você esteja certo. Talvez haja um mundo em que minha invenção transforme para melhor a vida de todos. Mas isso não importa. O que importa é que você também pode estar errado. O que importa é que não sabemos o que as pessoas fariam com esse conhecimento. A única coisa de que temos certeza é que assim que as pessoas souberem da existência da cadeira, ou como construí-la, não haverá mais volta. Ela vai existir em todas as linhas do tempo subsequentes. Teremos causado mal irreversível à humanidade. Prefiro abrir mão de algo glorioso a arriscar tudo e dar chance ao azar. Slade dá aquele seu sorriso de eu sei mais do que você imagina. Um sorriso que a leva de volta aos anos que passou com ele na plataforma. Você continua permitindo que suas limitações a seguem. Continua enxergando o quadro geral. E talvez nunca consiga enxergar, a menos que viaje como eu viajei. O que quer dizer com isso? Ele apenas balança a cabeça. Do que você está falando, Marcos? O que significa como eu viajei? Slade apenas a encara, ainda sangrando. E é nessa hora que o ruído dos processadores quânticos cessa, lançando-os num silêncio repentino. Uma por uma, as telas do terminal ficam pretas. E quando Barry se vira para Helena com um olhar de incompreensão, todas as luzes se apagam. Barry, 7 de novembro de 2018. Ele vê Helena, Slade à cadeira. Depois, nada. A escuridão completa no laboratório. Nem o som, exceto o martelar de seu coração.
À sua frente, onde Slade estava segundos atrás, Barry ouve alguém se arrastar pelo chão. Um tiro ilumina o local por uma ensurdecedora fração de segundo. Tempo suficiente para que Barry o veja sair pela porta. Ele dá um passo hesitante, suas retinas ainda afetadas pelo clarão do tiro disparado por Helena, a escuridão tingida de laranja. Então a porta toma forma à medida que as luzes da cidade lá fora entram pelas janelas do corredor. Seus ouvidos se recuperam do estrondo do tiro, apenas o suficiente para que ele ouça passos rápidos se afastando pelo corredor. Slade não deve ter tido tempo, durante os poucos segundos de escuridão, de encontrar o revólver, mas não há como ter certeza. O mais provável é que ele tenha corrido para a escada. A voz de Helena surge do vão da porta na forma de um sussurro. Está vendo ele? Não. Espere até eu saber o que está acontecendo. Barry passa apressado pela janela com vista para a noite chuvosa em Manhattan. De alguma parte daquele andar vem um ratatá, como se alguém estivesse tocando bateria. Ele vira a curva do corredor para a absoluta escuridão. E quando está quase chegando ao corredor principal, dá uma topada em algo no chão. Barry se abaixa e estende a mão. Então sente a camiseta ensanguentada de Slade. Ainda não está enxergando nada, mas reconhece o chiado agudo de um pulmão perfurado que não consegue se encher de ar. E mais baixo, os gorgolejos de Slade se afogando no próprio sangue. Um calafrio gélido percorre seu corpo. Apoiando a mão na parede, ele encontra a bifurcação. Por um momento, o único som que ouve é o de Slade morrendo bem ao seu lado. Então alguma coisa passa voando pela ponta do nariz de Barry e se crava com um ruído seco na parede atrás dele. Tiros com silenciador e um clarão revelam meia dúzia de policiais junto aos elevadores, todos equipados com capacetes e uniformes táticos, os fuzis de assalto em posição. Barry recua para trás da curva. Sou o investigador Sutton, polícia de Nova York, grita ele, do 24º distrito. Barry? Ele reconhece a voz. Gwen? O que está acontecendo aqui, Barry? Ela se dirige aos outros policiais. Eu sei quem é. Eu sei quem é. O que você está fazendo aqui? Pergunta Barry. Recebemos uma denúncia de um tiroteio neste prédio. O que você está fazendo aqui? Gwen, você precisa levar sua equipe embora e me deixar. Não é minha equipe. Quem são, então? Uma voz masculina estrondeia adiante. O drone está indicando uma assinatura de calor infravermelho em uma das salas atrás de você. Não vai adiantar. Barry, você precisa deixar que eles façam o trabalho deles, diz Gwen. Quem são eles? Pergunta Barry. Por que você não vem até aqui e fala conosco? Eu faço as apresentações. Você está deixando todo mundo nervoso. Ele torce para que Helena tenha entendido o que está acontecendo e fugido. Precisa fazer algo para que ela ganhe tempo. Se conseguir chegar ao seu laboratório no armazém do Red Hook, em 4 meses poderá terminar a construção do equipamento e então voltar para este dia e contornar a situação. Você não está me ouvindo, Gwen? Leve todos de volta pela garagem e saia do prédio. Barry então se vira e grita para o laboratório. Fuja, Helena! O chacoalhar do equipamento soa no corredor. Estão avançando. Barry inclina o corpo e atira para o alto. O fogo que vem em resposta é uma reação instantânea. Um turbilhão de balas metralhando todo o corredor em volta dele. Você quer morrer, Barry? Grita Gwen. Fuja, Helena! Saia do prédio! Então algum objeto vem rolando pelo piso e para poucos metros dele. Antes mesmo que Barry tenha a chance de se perguntar o que é, a granada deixa escapar um jato cegante de luz e fumaça. Uma luz branca intensa preenche sua visão, e o apito agudo da surdez temporária bloqueia todos os outros ruídos. No primeiro tiro, ele não sente dor, apenas o impacto. Então vem outro, e mais outro, rasgando seu peito, a perna, o braço. E quando a dor enfim chega, ele percebe que Helena não vai salvá-lo dessa vez.